Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim para a gente dar continuidade ao nosso desenho, pintar aí mais uma parte dele. Olha só, para hoje nós vamos deixar ele assim. As hortênsias pintaremos em outro vídeo. Vamos ver essa parte? As folhas de azevinhos vamos apenas relembrar. Vou fazer um pouquinho mais acelerado, porque ela é semelhante às outras que já vimos nas outras três peças do nosso conjuntinho. Lembrando que essa é a nossa quarta peça. Estou enchendo ela toda com verde oliva, estou sombreando, olha, essa parte aí de baixo e o centro, e alguns cantinhos laterais com verde pântano, fazendo sombras com verde pântano. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado, referência 815. Veja que eu vou espalhando bem essas tonalidades, para já eu não vou deixando muitas manchas. Vou só definindo lugares que tem menos luminosidade com esse verde pântano. Se você tiver um pouquinho de dificuldade de pintar essas folhas de azevinhos, que eu tô fazendo ela assim mais simples, não tô fazendo muito detalhada, porque é um conjunto grande, é um conjunto com 6 peças, serão 6 peças. Então, essa parte mais voltada para o Natal, eu tô fazendo ela mais simples, sem tantos detalhes. Estou deixando mais detalhes para o objeto principal de Natal, que nesse caso dessa peça são as pinhas natalinas, e também estou deixando mais detalhes para as flores, que cada peça tem uma flor diferente. Veja que eu coloquei aí de base o verde oliva, fiz todas as sombras com verde pântano, igual fiz nos outros vídeos, como eu estava dizendo. Se você tiver um pouquinho de dificuldade de pintar essa folhinha, dê uma olhada no vídeo das outras peças, que tem essas folhinhas bem parecidas, viu? Elas não mudam muito, principalmente essa assim bem de frente, todos eles levaram uma folhinha assim. Estou colocando aí um pouco de verde pistache como a primeira luminosidade. Veja que eu estou colocando bastante para que ela fique um tanto mais clarinha. Mas eu não vou deixar essas folhas de azevinhos com muita luz não, viu? Eu vou deixar a folha da hortênsia mais clarinha e mais em destaque que elas. Eu quero que a hortênsia e suas folhas apareçam mais, se destaquem mais. Observe os pontos que eu estou colocando aí de luminosidade com esse verde pistache. Esse risquinho central também estou colocando com verde pistache. E nervuras, tanto eu puxo ela assim levemente com o pistache ou com o próprio verde pântano. Mas veja que eu vou deixar algo assim muito suave, mas com uma luz que apaguei um pouquinho. Olha só os lugares que as coloquei, estou apagando, puxando, deixando mais que uma luminosidade, mas você pode observar que são os pontos de nervuras laterais. Essas folhinhas, eu vou deixar elas assim mais escuras, mais discretas. Mesmo assim, nós vamos colocar a nossa segunda luminosidade, que será com o branco. E ela é uma folha mais lisa, que recebe um brilho maior. Então, a gente pode colocar o excesso também. Vamos colocar esse branco, olha, e espalhar ele como luz, como luminosidade em si. E depois a gente coloca os brilhos, que são os excessos, e vamos deixar esses excessos. Mas olha como esses excessos vão ficando, sempre espalhando suas laterais e deixando ele preso a essas tintas que estão aí, não aquele excessozinho jogado, solto aí em cima. Como a gente costuma fazer, por exemplo, nos azevinhos. Azevinhos, a gente pinta ele e o brilhinho deixa uma tinta branquinha soltada em cima. Pelo menos para esses que eu pintei aqui nesse conjuntinho, eu estou fazendo assim. Os pontos que já estavam com maior luminosidade, eu estou acrescentando ainda um pouco mais de luz, ou seja, de branco, espalhando, tá vendo? E vou em cima desses lugares e deixo uma quantidade de branco ainda maior para
alguns lugares, não em todos. Os lugares mais escuros são os lugares em depressão, vamos assim dizer, dessa folha, que recebe menos luminosidade. Essa parte mais saliente fica mais acima, ganha toda essa luminosidade e esse brilho que estamos aí colocando. Inicialmente colocamos com o verde pistache e estamos reforçando com esse branco. Se você observar as outras folhas, eu não pinto exatamente igual, até porque cada uma tem seu desenho, mas elas levam as mesmas tonalidades e a forma de pintar ela é igual. Para esses risquinhos aí lateral, você pode estar colocando com branco, você pode estar colocando com amarelo bebê. Eu coloquei com amarelo bebê. Essa outra folha aí, que está dobradinha, enchi ela também toda com verde oliva. Agora, olha, com verde pântano, eu estou colocando as sombras nesses lugares onde ela se encontra embaixo das folhas da hortênsia e dos azevinhos. E essa parte aí de baixo também, que no caso ela encostaria no chão. Se você borrar um pouquinho aí para esse lado de fora, não tente corrigir. No caso, se você estiver fazendo uma pecinha assim, igual aqui eu estou fazendo. Se você não estiver fazendo uma pecinha igual essa, que eu vou cortar esse em volta, vou passar a termolina leitosa e depois vou cortar. 4 mãos de termolina leitosa, 2 no lado direito, 2 do lado avesso. Mas se você não estiver fazendo esse conjuntinho e você borrar para essa parte de fora, você tenta dar uma corrigidinha. E se você vai fazer ali num pano de copa, num pano de prato, enfim. E alguma coisa assim, você faz um chão, deixa esse sépia passar para o lado de fora, tá? Deixa ele passar e vai sumindo ele. Da mesma forma que você sumiu na parte de cima, você também vai sumindo ele na parte de baixo, só que você deixa ele riscadinho no sentido horizontal, para ficar um chãozinho mesmo, viu? Caso você queira pintar uma pecinha assim de pano de prato, de coisa assim, para você não fazer um desenho com a parte de baixo solta. Você pode estar fazendo isso, caso você não queira fazer assim. Olha só, gente, tô eu colocando agora aí o verde pistache como a nossa primeira luz, da mesma forma que fizemos na nossa outra folhinha. A diferença é que essa aí tá de lado, mas a forma de pintar elas é sempre igual. Essa parte de cá, essa parte mais próxima a nós, vamos assim dizer, ela ganha maior luz, e a parte de lá, que está mostrando só um pedacinho, eu vou deixar ela escurinha, só com aquele toquezinho mesmo do verde pistache como luminosidade. A parte de cá, a gente pode deixar com maior branco, com maior luz, tá vendo? Mas deixa essa luminosidade mais para as pontinhas, não precisa descer muito ela para o chão não, tá bom? Para o nosso possível chão. Nessa hora, assim, de sair detalhando, eu tô colocando com um pincelzinho pequenininho, um pincel número 4, um pincel 2 e um pincel 4, esse é o número 4. Pra você não borrar, cuidado com essas pinhas aí, pra você não passar essas tintas aí por cima, não dar um borrão. Se acontecer, passe um pouquinho mais de marrom, o palha, dá uma corrigidinha. Não é difícil de corrigir, não. Ela é escura, mas cuidado para não borrar assim mesmo, para você não ter que estar fazendo correção. Olha que eu tô acrescentando aí uma boa porção de branco. Veja que eu não vou descer esse branco demais, ele vai ficar mais para essa parte de cima. Para as nervuras dessa aí, olha, eu fiz aqui uma sombra mais marcada com verde pântano. Aquela outra que estava de frente, lembra? Eu já fiz com verde pistache. Para essa daí, eu já fiz com verde pântano. Depende muito de onde ela se encontre. Se ela tem mais luz ou mais sombra, você escolhe qual do verde você vai usar, ou dos verdes que você vai usar. Enchi essas outras duas com o verde oliva. Gente, eu tô enchendo ela toda, porque se você passar o seu risquinho direitinho aí na sua casa,
Quando você encher com verde oliva, não vai sumir o seu risco, tá? As pessoas costumam me perguntar que carbono eu uso. Eu tenho usado, eu gosto de usar carbono para papel, aqueles carbonos preto que não mancha. A gente passa no nosso tecido, pinta com tranquilidade e não mancha. Acho até que eles demoram um pouquinho para sair lavando, mas é por isso que eu tento cobrir bastante o carbono nas minhas pinturas, mas eu acho melhor usar aquele tipo de carbono do que usar o próprio carbono do tecido. Uso sim o carbono do tecido, mas para algum tecido, por exemplo, preto, eu pego um carbono branco, azul claro, amarelo, enfim, só para quando há uma necessidade assim maior. Todos esses carbonos, ou aliás, todos esses desenhos que nós fizemos até então, que vocês me veem usando assim um carbono preto, foi um carbono para papel, não é carbono de tecido mesmo não, tá? Mas fica bem a seu critério, você decide que carbono você queira usar. Olha só, enchi minhas folhinhas com verde oliva, estou fazendo as minhas sombras com verde pântano. Essas folhinhas estão assim bem por baixo, elas precisam ter uma sombra bem mais marcada e elas estão assim em posições bem diferentes. Eu vou aproveitar desses conjuntinhos para a gente trabalhar umas posições também diferentes de folha, né? Para essas folhas de azevinhos, para a gente não ficar só com aquele modelinho da folhinha de frente aberta, tá bom? Agora, olha, já tô eu colocando aí o verde pistache como a nossa primeira luz. Pegue pouquinha tinta, tinta só de um lado do pincel, ou tinta só na quina do pincel. E vá colocando, pegue que seja várias vezes, mas não pegue muita tinta para você não borrar o seu desenho. E na hora de você pintar, tenta não sair borrando as outras coisas em volta. Como, por exemplo, não borrar esses azevinhos, não borrar essas hortênsias. Olha, a parte que eu tô colocando aí de luminosidade com verde pistache para essa folha aí de baixo. Todas duas estão em posições diferentes, dobradinhas. Vou colocar uma quantidade maior de verde pistache para essa parte, essa dobrinha. A parte de dentro vai ficar mais escurinha mesmo. Sempre um pincelzinho pequeno nessa hora da gente detalhar. Até um pincel 6 bem lixado fica bom, porque essas folhas são grandes. Aliás, eu fiz esse conjuntinho com um desenho assim bem grande para facilitar a vida da gente, né? Para o que eu costumo pintar, ele é até grande. Olha só, a pontinha dela estou deixando assim bem clarinha, bem mais clarinha. Essa região central, ela vai ficar com uma sombra mais marcada, mas esse centro dela também dei uma boa luminosidade, não deixando de passar a nervura principal mais marcada. Olha só, essa nervura principal eu tô passando com o verde pistache sempre, em todas elas, e deixando mais marcada. As laterais eu quase não tô mostrando muito, mas essa central eu deixo ela bem mais marcada. Eu a coloquei, agora eu vou arrumar ela. Você viu que eu coloquei ela assim bem grosseira? Você não precisa se preocupar se a sua nervura ficou grosseira, como igual ficou a minha agora. Dá uma corrigidinha e tá tudo bem, não precisa achar que botou a perder, que não vai conseguir corrigir, é só você ir apagando as laterais dela, deixando ela na largura que você quer, do jeitinho que você quer. Você vai modando ela. Isso aí está representando, essas luminosidades que eu tô colocando, está representando as nervuras laterais. Veja que eu estou colocando assim, bem discreto mesmo, mais com uma luminosidade mais marcada, porque a intenção em todo esse conjunto, em todas essas folhinhas que eu pintei, é que essas nervuras laterais fiquem bem discretas mesmo, em todas essas folhas de azevinhos. A nossa primeira luminosidade é essa. Primeira luminosidade que está sendo colocada como também nervura, tá vendo? Agora, terminado ela, vamos passar logo esse verde pistache por essas
essas bordas laterais dessa folhinha também. E terminado isso, nós vamos para a nossa luz maior, aquela luz mais forte, mais marcada, que é o branco. Para essa folhinha eu coloquei o branco mesmo. Algumas folhas eu coloco outras tonalidades, como luminosidade, como brilho, mas para essa vamos usar o branco. Até mesmo para o brilho dela, os excessos. Veja que eu tô dando preferência, dar mais luz para essas pontinhas. No caso dessas folhinhas, que se encontra aí nessa região de maior sombra. Essa região, ela tá numa parte mais embaixo de flores, mais escondidinha. Então, ela não tem muita luz caindo em cima dela. Não precisamos abusar muito da luminosidade dessas folhas, não. Veja que eu vou espalhando, não vou deixando esse branco assim de qualquer forma, solto. E agora, eu vou pintar esses azevinhos. Dei preferência para mostrar a vocês, fazer o guiazinho de cores dos azevinhos, desse desenho, essa porção que está aí, porque ela está bem por baixo das flores, está por trás. Então, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, uma vez que os outros ficaram mais livres, mais afora. Então, olha só, eu enchi eles todos com o vermelho escarlate, ou escarlate, depende como você o chame. E estou fazendo aí uma sombra com vinho, uma primeira sombra com vinho. Olha só, tô separando elas e marcando os pontos onde ela fica embaixo de folha, de flores. Agora, com o preto, eu vou fazer essa segunda sombra, mas vou aprofundar mais isso aí. Posso estar colocando só o preto, Aline? Pode sim. Mas é bom quando a gente coloca o vinho, porque as sombras menores, as manchinhas que vai mais para cima do fruto, quando a gente vai colocar o preto, a gente pode se perder um pouquinho. Então, é bom a gente fazer com o vinho, que é mais suave. Mas se você não tiver o vinho, quiser usar só o preto, você pode estar usando. Olha só, o preto eu deixo ele para usar mais essas partes mais profundas, onde requer uma sombra mais marcada. Veja nessa aí que eu puxei o preto para cima dela, veja como ficou mais forte. Se eu tivesse puxado só com o vinho, teria ficado bem mais suave. E por que que eu fiz isso? Eu me dei o luxo de fazer isso, gente, porque ela tá aí, ó, por trás de tudo e tá numa região de pouca luz mesmo. Essas outras que estão mais afora, eu já tenho um cuidado maior com o preto. O preto eu deixo ela mais para as partes mais profundas, aquelas partes de separação. Eu estou colocando a luminosidade dessa, esse em volta. Em vez de com o branco, como eu fiz nas outras, eu estou colocando com o próprio vermelho Scarlet. Por quê? Porque ela não precisa de muita luminosidade, que ela está numa região de pouca luz. Vou colocar branco? Sim, em todas não. Vamos ver isso, né? Olha só, isso que eu tô colocando aí, eu estaria colocando com o branco, se ela tivesse numa parte mais afora. Estou colocando aquelas sépalazinhas que ficam em cima delas. Geralmente eu coloco 3, se tiver bem lateral, 5 se estiver mais para frente. É como se fosse uma florzinha, aquelas florzinhas de batidinha. Você pode estar fazendo, esse pincel que eu tô usando é um pincel número 2, chato, bem cortadinho, bem lixado. Você pode fazer até com um pincel 0. Olha só, tô colocando um pouquinho de branco. Essa que está mais acima levou mais, essas que estão mais adentro bem menos, tá vendo? E vou colocar o brilhinho. Pouco brilho e todas não vai levar. Esses galinhos secos eu encho com sépia, todo com sépia. Depois que eles estão cheios com sépia, olha só, tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta, tá? Eu pego um pouquinho de verde pistache, olha, e saio colocando que luminosidade para eles. Nas partes mais grossinhas, esses mais fininhos você não precisa colocar, tá bom? Só nas regiões que tá mais largo essa madeirinha.
Olha só, marco bem com esse verde pistache. Agora, na pintura das folhas de pinheiro, eu passo esse risco central com sépia, venho com o verde pinheiro mesmo e vou puxando as folhinhas, aquelas folhinhas que parecem os espinhos. Puxe várias, de todos os tamanhos, não precisa terem tamanhos iguais. Uma pode sair caindo por cima da outra. Se você achar que está apagando muito, você deixa secar um pouquinho e dá sequência depois. Agora, com um toquezinho de verde pistache, eu coloco poucos risquinhos com uma luminosidade, mas é pouquinha coisa. Veja que é quase nada. Para todos os arabescos que vamos pintar nesse desenho, será assim. Vou encher ele quase todo de amarelo limão, fazer uma em volta dele quase como uma sombra, uma primeira sombra, com siena natural. Esse siena natural você vai fazer o em volta, o contorno todo em volta e puxar ele um pouquinho mais longo para cima desse amarelo. Depois você vai pegar o sépia e vai fazer uma sombra menor. Vai fazer o contorno todinho, emendando a esse siena natural, mas não cresça ele demais, para não sumir com esse siena e chegar até esse amarelo, não ficar algo muito escuro. Agora, com o branco, eu vou passar uma luminosidade de início, olha, espalhar um pouco de branco, nessas regiões que já estão mais clarinhas. E depois que você espalhar esse branco, você coloque uns excessos, que são os brilhos mesmo, bem aleatórios. Pode deixando uns excessozinhos de branco por aí. Todas essas partes que não é da flor, que não é da folha, das frutas, enfim, que estão vazias, eu enchi com sépia, totalmente sépia. Agora, vamos começar a pintura dessa folha de hortênsia. Essas folhas, todas duas, está mostrando a parte de trás. E o Uriê, olha só o verde kiwi, já estou usando ele. Essa primeira parte aí, gente, que eu enchi foi com o verde kiwi. Estou dando continuidade com o verde pistache. Vou emendar, primeiro a gente tem que lembrar que a emenda é mais importante. A gente primeiro emenda, depois a gente termina de encher a folhinha. Eu vou terminar de encher ela toda com o verde pistache, mas primeiro vou dar preferência a essa emenda, vou puxar um pouco ele para cima do verde kiwi. Olha só, vamos encher esse outro lado todo com esse verde pistache. E assim ela vai ficar. Veja que eu desci para o cabinho também. Com o verde folha, eu vou marcar um pouquinho essa parte de baixo. Tá vendo? Vou deixar ela com um tom verde mais forte. O verde folha, ele se mostra mais. Vamos emendar bem e deixar a parte de cima assim mais suave. Essa parte que ela se encontra atrás das flores de hortênsia, vamos passar o verde pinheiro. Colocar uma sombra aí mais marcadinha, é como se ela encostou no cachinho de flor. Coloque esse verde pinheiro e vá espalhando bem ele. Essa folha é aquela folha mais novinha, de verde mais clarinho mesmo. Não precisa escurecer ela demais, ela já terá suas sombras, que não serão muitas, mas que não precisa de um tom muito forte. Veja que eu já vou descendo esse verde pinheiro um pouquinho por entre essas nervuras. Mas ele não será a sombra principal, portanto, não cresça demais ele. Emendando bem essas tintas, não deixe elas manchadas. Observe que é uma pintura mais lisa. Embora ela tenha várias depressões, essa folhinha, ela apresente várias depressões por conta dessas nervuras que são mais marcadas, as nervuras da parte de trás, mas a gente emenda bem as tintas, não deixa bem manchado não, não é aquela pintura muito manchada. Agora, com o verde oliva, eu vou separar aí essa parte do cabo que sobe para a flor. Essa parte ainda será bem clarinha, a parte de cima ficará bem escura dos galinhos.
E o verde oliva também eu vou subir um pouquinho por esse caule, fazer uma leve sombra para esse azevinho que está aí por cima desse cabinho. E vamos usar também esse verde oliva para fazer as sombras das nervuras. Olha só, na parte de baixo de todas elas, eu vou colocar uma sombra com verde oliva. Veja como eu vou colocando isso aí, desse lado direito. Vou colocando aí uma nervurinha bem marcada, tá vendo? Uma sombra, na verdade, dessa nervura. Veja como ficou. Para o outro lado, eu vou colocar na parte de cima essa sombra. Essa ficou como se tá na parte de baixo, a sombra. A outra, a sombra vai ficar aqui para a parte de cima. Estou colocando uma sombra curta nessa região aí embaixo. E agora eu vou começar a colocar as sombras de nervura. Olha só. Do lado direito, nós puxamos a sombra para baixo. Do lado esquerdo, vamos puxar essa sombra para cima. Do risquinho para cima. E assim vamos fazer em todas elas. Para essa principal e essas auxiliares, que ficará bem mais marcada, nós vamos pegar o amarelo bebê e vou passando. Se você não tiver amarelo bebê, você pode pegar o marfim, você pode pegar palha, areia. O branco também pode usar, ele fica muito marcado, viu? O branco fica muito marcado. Eu acho o amarelo bebê melhor entre esses tons, mas se você não tiver, você pode estar substituindo. O verde bebê também é uma opção que você pode estar usando aí, viu? Caso você não tenha amarelo bebê. Olha só, eu vou marcando bem esse centro mais grossinho e quando eu vou puxando para as laterais, eu vou puxando bem fininho. Deixa aparecer bem, mas você vai puxando ele mais fininho que a do centro. E assim, olha, eu vou fazendo em todas elas. Deixei a do centro mais marcada, mais grossinha. E as que eu vou puxando para a lateral, eu vou puxando ela mais fininha. Observa uma coisa também, elas não são aquela nervura muito certinha, muito regular. Nem toda folha, quando a gente desenha de uma folha mesmo, às vezes a gente encontra essas irregularidades. Tem folhas que é muito desenhada, bem certinha mesmo, mas não são todas. Eu já quis colocar essa folhinha porque ela é assim, bem regular, porque às vezes a gente tem aquela ideia de fazer tudo muito certinho e a natureza não é muito bem assim não, né? Não é tudo muito certo e mesmo assim é perfeita. Olha só, gente, puxei as nervuras, fiz a principal, fiz essas laterais, tô marcando um pouquinho aí, descendo para essa parte aí de baixo, tudo isso com o amarelo bebê. Vou puxar mais uma nervurinha aí embaixo. Pincelzinho número 2, bem cortadinho, bem lixado. Você pode estar usando o pincel número 0, tanto chato quanto redondo. Fica bem a seu critério. Agora, você vai pegar, vai marcar um pouquinho esse galinho que está se escondendo aí por trás. Esse galinho, ele faz parte do cachinho de flor que está aí em cima. Ele continuaria na parte de cima, né? Pega um pincel 0 e sai fazendo essas bordas dessa folha de uma forma assim bem regular. Eu tô usando aí o verde kiwi. Olha só, vou fazendo em toda essa parte. Desse lado eu vou fazer com o verde kiwi, que é o nosso tom base. Do outro lado, eu vou fazer com o verde pistache, que foi a cor que pintamos, o outro lado, o lado direito, não é isso? Você coloca e dá uma emendada nisso aí. Agora, com a tinta amarelo bebê, um pincel 0, eu vou puxando nervuras bem fininhas entre essas auxiliares. Se você quiser, você bota uma gotinha de água nesse amarelo
para ele ficar mais líquido e o pincel deslizar melhor, tá? Veja que é bem apagadinha essas nervuras. Se ficar um pouquinho mais forte, até com o dedo mesmo você pode dar uma pressionadinha para apagar mais ela. Ou então tirar com o pincel durinho, tirar o excesso com o pincel durinho. Olha só como elas vão ficando bem marcadinhas. Quando secar, se essas nervurinhas sumirem muito, você pode dar uma reforçada. Mas coloca um pinguinho de água na tinta para que ela fique mais suave e você consiga fazer esses risquinhos ainda mais fininhos. Veja que eu fiz dos dois lados. Essa outra folha, eu pintei ela com verde folha. Peguei agora verde pinheiro, vou marcar esse lado aí, fazendo essa separação de folhas, a sombra dessa primeira folha que pintamos. Fica bem a seu critério, se você quiser pintar primeiro essa que vamos fazer agora e depois essa outra. Fica bem a seu critério. Eu dei preferência a pintar primeiro essa que tá em cima, porque ela leva tons mais clarinhos, então eu preferi deixar para pintar essa outra depois, para usar a tonalidade escura dela, de sombra, no caso verde pinheiro que eu tô usando, para ir fazendo, olha, esse acabamentozinho aí. Lembra que ela tem as bordas toda bem falhadinha? Pronto, então eu tô aproveitando esse verde pinheiro para já ir fazendo essas marquinhas, para elas ficarem aparecendo melhor. Eu gosto de fazer assim, mas é com você. Do jeito que você achar que fica mais fácil aí na sua casa, você pode estar fazendo. Vou fazer essa primeira sombra, essa separação, não é, de folhas, com esse verde pinheiro. Vou puxar ele um pouquinho mais longo, dando a preferência inicial a fazer esse acabamento com um pincelzinho pequenininho, pincel número 0 ou o 2, bem cortadinho, bem lixado. Depois de fazer esse trabalho, esse acabamentozinho, aí sim eu vou pegar um pincelzinho maior para espalhar mais, olha só, puxar mais esse verde pinheiro. Cuidado para você não bater nesse trabalho que você teve aí desse acabamento e não desmanchar isso aí. Agora, com verde musgo, eu vou espalhar uma porção de verde musgo por cima desse verde folha, dando preferência a essa parte aí mais embaixo. A parte de cima, eu vou deixar ela com mais luz mesmo, mais clarinha. Olha só, vou colocando até aqui uma boa quantidade, pincelzinho número 8, cortado, lixado, e vou distribuindo isso aí, em movimentos circulares, para não deixar manchado. Essas folhinhas, ela tem uma emenda da base dela, das tonalidades usadas na base, bem emendadas, não é aquela coisa manchada, não. Veja que eu coloquei bastante até, mas eu tô colocando, espalhando bem, para que não fique, não desapareça com esse verde folha, deixando aparecer apenas a tonalidade do verde musgo. A parte de dentro dela, olha, eu comecei a pintar com o azul caribe. Vou fazer esse contorninho aí, em volta dessas pétalas de flor, com o azul caribe para essa pontinha. Mas esse azul caribe, ele tá caindo aí como uma luminosidade, viu? Não é que a folha é azul, ele caiu mesmo como uma luminosidade. Tô fazendo aquela irregularidade das bordas, com o azul caribe mesmo. Vamos fazer nessa também, ela também terá suas bordas com esse serrotinho, né? Esses dentinhos mais irregulares. E vou vir pintando com o verde pinheiro todo esse restante que sobrou. Olha só, mas na hora de você pintar isso aí, você já procura fazer aquela irregularidade que tem na borda da folha. Veja que eu já vou tendo esse cuidado, deixando essas bordas bem irregular, fazendo o desenho delas. Primeiro, dei preferência a essa emenda, nesse azul caribe, essa emenda de verde pinheiro com azul caribe. Depois de fazer essa emenda, eu vou encher isso aí tudo com o verde pinheiro.
Aí eu marquei um pouquinho mais a sombra dessa região embaixo e estou começando a colocar as sombras das nervuras. Olha só, as sombras dessas nervuras vai ficar puxada para o lado de baixo. Todas serão puxadas para o lado de baixo. Veja só, eu coloquei, espalhei bem, não precisei crescê-la demais. Essa região aí de dentro eu vou marcar um pouquinho também. Não pegue muita tinta por vez. Pegue um pincel pequeno. Esse meu pincel é um pincel número 2. Vou espalhando nessa região na parte de baixo e não deixe excesso. Se ficar algum excesso para essa sombra, porque isso aí não é a nervura, isso é a sombra dela. Se ficar excesso, passa o pincel e tira. Não importa também se borrar um pouquinho para a parte de cima. O importante é você tirar esse excesso, não deixe. Deixe só uma sombra mesmo. E vou fazer isso para todas elas. Feito isso, eu vou pegar o amarelo bebê novamente e vamos fazer as nervuras. Agora sim as nervuras. Eu vou usar um pincel número 2, redondo. Ele tá cortado, os pelinhos dele não tá inteiro. Eu cortei os pelinhos dele para facilitar. E vou fazer minhas nervurinhas, tanto essa de baixo, que é mais grossa, mais marcada, quanto essas, olha, auxiliares, essas laterais. A emenda dela é bem feita na parte de baixo, ela se enlarguece de uma forma triangular na parte de baixo. E cresce mais larguinha, não é assim tão larga quanto a principal, mas é um pouquinho mais larguinha. E assim eu vou fazer com todas elas até chegar na pontinha, do mesmo jeito que eu fiz na outra folhinha. Olha só, mudei o pincel para um pincel número 2, cortado e lixado. Chato, esse é um pincel chato. E vamos puxar todas elas. Veja que elas ficam um pouquinho mais grosseiras. Com o verde pântano, eu vou vir colocando, aí, olha só, uma sombra mais marcada, principalmente nessa parte de baixo. Para esses lugares que faz uma curvatura, eu não vou manchar tudo. Veja que eu também marquei a parte de cima, colocando aquelas irregularidades. Essa parte de baixo, ela será toda marcada com esse verde pântano. A parte de cima, eu vou dar preferência a manchar um pouco o lado direito e o lado esquerdo, deixar ele com mais luminosidade mesmo. Olha só. E vou passar o verde pântano até chegar na pontinha da folha. Agora, com o azul bebê, eu vou colocar, olha, uma porçãozinha de luminosidade aí em cima. Lembra? De um lado eu coloquei um pouco de verde pântano e do outro eu coloquei um pouquinho de azul bebê, que acabou sendo mudada a posição, parecendo que foi mudada a posição. Olha só, agora eu vou vir com o pincelzinho número 0, amarelo bebê com aquela gotinha de água para ficar mais líquida e fica também um tanto mais transparente. Ele se mistura mais. Quando vai secando, ele fica mais suave ainda quando você coloca aquela gotinha de água, viu? A tinta que tá embaixo, o tecido, absorve mais esse amarelo bebê, mais úmido, deixando mais suave. Olha só, depois que eu coloquei, veja que já secou um pouco, já ficou bem mais discreto. Coloquei por toda a minha folhinha também. Eu vou vir em alguns cantinhos, só nessa região que encosta nas nervuras auxiliares, e fazer uma sombra bem curtinha com o verde pinheiro. Tá vendo? Todas elas, só nessa partezinha de baixo, tá? Assim, gente, fica a nossa segunda folhinha. Agora, esses cabinhos que
prende essas flores dessa hortênsia, eu vou enchê-los todos com verde pântano. Eu preciso que seja escuro, porque aí tá numa região que não leva quase nada de luminosidade. Então, vou deixar ela assim bem escurinha mesmo. Vou encher ele com toda ela com o verde pântano. Você pode deixar eles mais grosseiros mesmo, viu? Não faça muito fininho, não. Agora, eu vou pegar o verde musgo e vou colocar um pouco de luminosidade para esses galinhos. Pouca coisa, não deixe eles muito claros, não. Bom, gente, para hoje eu vou fazer apenas isso. Vamos ver apenas essa parte. No próximo vídeo, nós vamos fazer essas hortênsias. Veja como tá ficando a nossa quarta peça. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!